1999, um jornal de grande circulação no Paquistão recebeu uma carta anônima, misteriosa, cujo título era "Eu matei 100 crianças". E quando os policiais foram investigar o endereço de onde a carta tinha sido enviada, eles se depararam com montanhas de roupas de criança, sacos e mais sacos de cabelos humanos e 2 contêineres grandes contendo restos humanos dissolvidos em ácido. Esse é o caso de um dos serial killers mais conhecidos do Paquistão, um homem chamado Javed Iqbal, o assassino de 100 crianças. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, o canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia. Deixo de aviso agora no começo do vídeo que o Cafezinho trata de assuntos que podem ser perturbadores para algumas pessoas, então se alguma coisa que eu mencionei agora na introdução do vídeo pode ser um gatilho para você, eu peço que saia desse vídeo agora. Como eu falei anteriormente, em dezembro de 1999, o editor-chefe desse grande jornal do Paquistão recebeu uma carta anônima com esse título: "Eu matei 100 crianças". No total, essa carta, que mais parecia um diário, tinha 32 páginas, onde a pessoa descreve com detalhes como ela teria atraído e tirado a vida de várias vítimas. Todas elas meninos entre 6 e 16 anos de idade e em situação de vulnerabilidade. De primeira, o editor-chefe pensou que poderia ser algum tipo de pegadinha ou brincadeira de mau gosto, mas tinham detalhes tão específicos dentro daquela carta que ele pensou: isso não pode ser brincadeira. A pessoa confessou não só ter estrangulado as suas vítimas, como também ter dissolvido o corpo delas em ácido e até compartilhou tipo um orçamento de quanto custava mais ou menos dissolver o corpo de uma pessoa em ácido. De acordo com ela, custa em torno de 120 rúpias, que dá mais ou menos hoje em dia uns R$7. E a pessoa também fez questão de listar o endereço e o nome de quase todas as suas vítimas. Como os endereços das vítimas foram listados, o jornal foi pesquisando o número das famílias delas, um por um, e ligando para confirmar. E todas as famílias falaram que os seus filhos estavam realmente desaparecidos. A história parecia cada vez mais verídica. Então, no dia 3 de dezembro, o jornal publica a seguinte manchete logo na primeira página do jornal: "Assassino misterioso alega ter matado 100 crianças". O jornal também divulgou a foto e o nome de alguma das supostas vítimas dessa pessoa, e em questão de minutos não se falava de outra coisa nesse país. Todo mundo acreditava que tinha um serial killer de crianças à solta. A população começou a fazer pressão em cima da polícia e, ora a hora, parece que a polícia também recebeu uma cópia daquela carta que tinha sido enviada ao jornal alguns dias antes, mas não tinham levado tão a sério. Mas agora se tornou prioridade número 1 graças à cobertura jornalística do caso. A polícia decidiu então visitar esse endereço de onde a carta foi enviada, 16B Ravi Road. O endereço dava para uma ruazinha sem saída, as casas eram todas cobertas de tijolos descobertos, as portas eram todas de madeira, uma rua qualquer lá da cidade de Lahore, que é uma das cidades mais populosas do país. Chegando lá, a casa indicada estava trancada e aparentemente abandonada. Então os policiais resolveram invadir. Só que lá dentro, os policiais viram uma verdadeira cena de terror. Montanhas e mais montanhas de roupas e sapatos de criança espalhados por toda a sala de estar. E outra coisa em comum que foi encontrada lá dentro foram 2 containers grandes, tipo 2 grandes latões azuis. Os policiais abriram esses latões e logo eles foram atingidos por um cheiro muito forte, pungente. Uma mistura de um odor de carne em decomposição e componentes químicos. E o que tinha lá dentro é exatamente o que vocês estão imaginando. Em um dos containers, a polícia encontrou um torso humano e no outro 2 tornozelos semi-decompostos. Parece que tudo que foi descrito naquela carta realmente aconteceu. Alguém realmente tentou se livrar de corpos humanos usando ácido dentro daqueles containers. A polícia coletou todas as evidências que eles conseguiram salvar, então essas roupas, os sapatos e tufos de cabelos que foram encontrados em todos os cantos da casa. Parece que cabelo não dissolve tão bem em ácido, então é provavelmente por isso que encontraram tantos restos de cabelo, foi praticamente a única parte humana que restou das vítimas. Tudo isso foi levado para a delegacia local, onde dezenas de pais foram para tentar identificar os pertences dos seus filhos desaparecidos.
A notícia chegou no mundo todo que havia um serial killer de criancinhas solto em Lahore e alguns jornalistas do mundo inteiro começaram a chegar ali na cidade cobrando explicações da polícia. O governo também começou a pressionar os investigadores para que eles encerrassem logo esse caso, porque estava trazendo uma atenção muito negativa para o país, né? E afinal de contas, quanto tempo mais demoraria essa investigação? Eles já tinham a confissão de culpa da pessoa, que era a carta que tinha sido enviada, eles tinham várias provas materiais que foram coletadas lá na residência do suspeito e o endereço do suspeito. E sabendo o endereço, os policiais logo descobriram quem era o dono daquela casa e, consequentemente, o principal suspeito do caso, que era um homem chamado Javed Iqbal. O problema é que assim que ele enviou a carta, ele desapareceu e ninguém sabia do seu paradeiro. Como a polícia não conseguia encontrar esse Iqbal em lugar nenhum, eles começaram investigando parentes e amigos próximos desse homem e aos poucos foram descobrindo um pouco mais do passado sombrio que ele tinha. Iqbal nasceu entre o final ali dos anos 50, começo dos anos 60, em uma família bem extensa de 8 irmãos. E apesar de serem muitos filhos para criar, e isso custar um dinheirão, né? Parece que o pai do Iqbal era dono de uma empresa de fabricação de tubos de aço bem famosinha na região de Lahore. A família tinha várias propriedades, incluindo prédios, lojas, terrenos diversos, então, pro padrão de vida ali do bairro onde eles moravam, eles eram bem ricos e eles viviam muito bem. Só que muitas pessoas que conheciam o Iqbal durante a sua infância falaram que ele se comportava de jeitos difíceis de explicar. Ele era um menino muito controlador, barulhento e ele sempre brigava com seus vizinhos. De acordo com um dos seus irmãos, às vezes ele acordava todo mundo no meio da noite e pedia para fazermos fila atrás dele como se estivesse em transe. Era como se algum espírito o tivesse possuído. Eu realmente acho que ele estava possuído quando era criança. E apesar de todos esses comportamentos serem bem comuns, os seus familiares pensaram que talvez fosse só algum tipo de fase, mas não foi. E só foi piorando, na verdade. Já adulto, o Iqbal construiu uma casa para ele mesmo e também abriu um negócio próprio, mexendo com algum tipo de fundição de aço, fábrica de fundição de aço, alguma coisa assim. E quase todos os seus funcionários que trabalhavam para ele nessa fábrica eram meninos menores de idade, muitos deles em situação de vulnerabilidade, crianças que tinham fugido de casa muito novas. E ele não acolhia esses jovens da bondade do seu coração. Parece que muita gente que morava nessa região sabia sobre essa preferência, entre muitas aspas, bizarra do Iqbal por meninos jovens. Quando o Iqbal tinha ali seus 20 e poucos anos, parece que ele trocava cartas frequentemente com meninos, assim, menores de idade da sua cidade e ficava pedindo fotos explícitas para eles em troca de dinheiro. E em 1900, ele recebeu sua primeira acusação de ter abusado de um menino de 9 anos de idade, mas segundo boatos, a família dele subornou a polícia para que isso não viesse à tona. Logo depois disso, a família do Iqbal o pressionou para se casar e ele realmente se casou com uma mulher mais tarde. Ele se casou 2 vezes, mas nenhum dos seus relacionamentos durou muito. Ele chegou a ter 2 filhos com uma dessas suas esposas, mas ele nunca fez muito esforço para manter os seus relacionamentos, porque para ele e para todas as pessoas que conheciam ele, era muito claro que ele tinha atração por meninos menores de idade. Existe uma palavra para isso que eu não posso mencionar para, né, não ter o vídeo censurado. Nenhuma das tentativas da sua família deram certo e ele continuou investindo em negócios que atraíssem meninos jovens. Ele criava negócios que fizessem com que ele ficasse fisicamente próximo de crianças. Por exemplo, nos anos 90, ele abriu um fliperama perto da sua casa porque ele sabia que esse tipo de lugar atraía crianças. Segundo relatos, ele costumava se aproximar desses meninos comprando presentes para eles, mimando eles. Quando eles iam pro fliperama, se ele gostasse do menino, ele deixava ele jogar de graça. E segundo relatos, ele até chegou a criar tipo mini zoológicos, tipo aquários de peixes e de cobras para atrair mais crianças para perto dele. Ou tipo, ele abria lojinhas com coisas na metade do preço porque
sei lá, para agradar crianças. Outras vezes ele apenas aplicava golpes em crianças. Por exemplo, uma técnica dele era jogar uma nota de 100 rúpias no chão e ver se um menino passava por lá e pegava a nota. Se uma criança pegasse a nota, ele acusava essa criança de ter roubado ele e falava que ela tinha que ser revistada. Então ele levava essa criança para casa dele e acabava abusando dela. Nessa época ele recebeu pelo menos mais 3 acusações de abuso, mas ele sempre conseguia se safar dessas acusações, subornando quem quer que fosse, a polícia, figuras políticas importantes. E ele sempre se gabava de ter contatos importantes. Ele se achava invencível por causa do dinheiro que ele tinha. E pra ser sincera, na época meio que ele era invencível. Ele não tinha o menor cuidado de esconder os seus crimes, todo mundo sabia o que ele fazia, só que ele simplesmente sabia que ele não seria julgado por isso. Então ele começou a testar os seus limites cada vez mais, até onde ele conseguia chegar sem ser preso. Até aquele momento, acredita-se que o Iqbal nunca tinha tirado a vida de uma das suas vítimas. Ele abusava dessas crianças, o que é um crime terrível por si só. Mas aconteceu uma coisa em 1998 que acabou mudando a vida do Iqbal para sempre. Em setembro de 1998, o Iqbal foi espancado violentamente por um massagista que ele tinha contratado. Não existe exatamente um consenso do que aconteceu naquela noite. Algumas fontes dizem que ele contratou um menino de 15 anos para fazer massagem nele e ele acabou abusando desse menino. Então, mais tarde, ele e mais um amigo ou colega dele voltaram para espancar o Iqbal. Outras fontes dizem que foram 2 funcionários do Iqbal que já trabalhavam para ele que acabaram espancando o homem. Mas o ponto é, ele foi violentamente atacado. Ele teve o seu crânio severamente fraturado e ele também quebrou a sua mandíbula. As 2 pessoas que agrediram o Iqbal roubaram também uma bolada de dinheiro no dia do ataque e o Iqbal teve que passar os próximos 22 dias internado num hospital. Ele acabou perdendo tudo durante esse tempo que ele estava no hospital, porque ele teve que fazer uma série de cirurgias caríssimas e para arcar com todos os custos do tratamento, a família do Iqbal vendeu todos os seus bens. Ele tinha muita coisa, porque o pai dele tinha falecido alguns anos antes e ele herdou grande parte desse dinheiro. E com isso ele comprou uma mansão que tinha uma piscina, um lago, ele tinha 4 carros de luxo. Tudo foi vendido e ele ficou chocado quando descobriu depois. E não apenas isso, ele não estava em condições de trabalhar, então mesmo depois de ele ter recebido a alta do hospital, ele não tinha condição de manter as lojas que ele tinha, então elas foram todas fechando e ele perdeu todas as suas fontes de renda. Ele teve que se mudar para uma casa bem menor que ficava naquele endereço que eu mencionei no começo do vídeo, 16B Ravi Road. E a sua mãe também se mudou para essa casa, ela queria passar algumas semanas ali cuidando do Iqbal até o momento em que ele melhorasse. Só que alguns meses depois, não tinha nem terminado o tratamento do Iqbal, a mãe dele faleceu. Agora ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha bens e também tinha acabado de perder sua mãe. Foi nesse momento que o Iqbal fez um juramento sinistro. Nesse dia, o Iqbal escreveu no seu diário: "Decidi fazer 100 mães chorarem como a minha mãe chorou por mim." Ele também começou a mudar um pouco a sua personalidade, começou a se referir a ele mesmo no passado. Ele escreveu uma coisa mais ou menos assim no seu diário: "Fui morto naquela noite quando fui atacado." Era como se existisse um Iqbal antes do ataque e um Iqbal depois do ataque. Era ele simbolizando que ele nunca mais seria o mesmo depois disso. Então, em 1999, ele começou a sua busca por vingança. Ele queria tirar a vida de pelo menos 100 meninos para vingar, segundo ele, o atentado contra a sua vida, a morte da sua mãe e a injustiça na sociedade. Nas palavras dele. Ele usou os seus, entre aspas, funcionários que já trabalhavam para ele, que na verdade eram adolescentes também em situação de vulnerabilidade, que não tinham para onde ir, e eles ajudaram o Iqbal a atrair crianças para sua casa. Lá ele abusava dessas crianças, tirava suas vidas de formas completamente diferentes e dissolvia os seus corpos em ácido. E ele fez isso freneticamente. Para vocês entenderem, não se sabe exatamente quando ele começou esse processo de matança, né? Mas as pessoas acreditam que foi entre maio e julho de 1999 e isso durou até dezembro do mesmo ano. Ele alegava ter matado 100 crianças em menos de um ano.
E ele não foi pego durante todo esse tempo. Ele só foi descoberto assim que ele enviou aquela carta para a polícia. Tá, mas onde estava o Iqbal e por que a polícia não conseguia prendê-lo? O Iqbal passou mais ou menos um mês foragido sem a polícia ter a menor ideia de onde ele estava. Durante esse meio tempo, a polícia conseguiu prender todos os 4 funcionários que teriam ajudado ele durante esses crimes e também conversaram com todos os conhecidos do Iqbal. E eles não conseguiam localizar esse homem de jeito nenhum. Até que no dia 29 de dezembro desse mesmo ano, o Iqbal simplesmente apareceu no lobby de um dos jornais de maior circulação lá do Paquistão, por livre e espontânea vontade. Segundo a descrição de alguns funcionários que estavam trabalhando nesse dia, eles falaram que viram um homem, tipo, com a barba toda mal feita, com as roupas sujas, de chinelo, entrando na recepção do jornal e dizendo o seguinte: eu sou o Javed Iqbal, o assassino de 100 crianças. Ele passou 1 hora conversando com jornalistas, dando todos os detalhes de como ele tirou a vida das suas vítimas. E toda essa entrevista parece que foi gravada e usada contra ele durante um julgamento. E 1 hora se passou e os jornalistas finalmente decidiram chamar a polícia, obviamente. O julgamento foi insano e extremamente controverso. Ele só durou 1 mês, mas foi um mês intenso de julgamentos. Primeiro, por causa da cobertura midiática. Parece que toda vez que era dia de tribunal, o Iqbal tinha que ser escoltado por pelo menos 12 policiais, porque ficava tanto jornalista na frente do tribunal e tantas pessoas revoltadas que os policiais tinham medo que o Iqbal fosse linchado antes de ser julgado. E o juiz do caso queria um veredito o mais rápido possível, porque não dava para manter um julgamento daquela forma. No total, foram ouvidas mais de 105 testemunhas, incluindo os familiares das crianças desaparecidas e moradores desses bairros onde essas crianças desapareceram. 2 foram as testemunhas principais. Uma delas foi um motorista de rickshaw, que é um método de transporte utilizado em alguns lugares do mundo. A gente vai deixar uma foto aqui. Ele era o motorista de um dos funcionários que trabalhavam para o Iqbal e, segundo ele, teve um dia de trabalho que ele foi requisitado para levar um desses containers azuis até um rio. E quando ele chegou lá nesse rio, um dos funcionários pegou o container e jogou alguma coisa que tinha lá dentro do rio. E a outra testemunha era um homem que trabalhava como vendedor ambulante nas ruas, que disse ter visto 2 dos meninos que desapareceram conversando com um dos funcionários do Iqbal momentos antes de desaparecer. Daí você pensa, beleza, mais de 100 testemunhas, vários pedaços de corpos humanos encontrados na casa do cara, e ainda ele confessou numa carta ter cometido todos esses crimes. Tipo, por que tá demorando para condenar esse homem? Vocês não vão acreditar, mas assim, dias depois de começar o julgamento, o Iqbal simplesmente decidiu retirar toda a sua confissão e se declarar inocente, mesmo tendo todas essas provas. Eu tenho que ler essa parte pra vocês. Os advogados do Iqbal alegaram que ele inventou os assassinatos apenas para chamar a atenção para o problema das crianças que fogem de casa. Só para alertar a população sobre as crianças que fogem de casa. E a defesa alegou que essas roupas e sapatos que foram encontrados de criança, né, na casa do Iqbal, na verdade tinham sido comprados em um mercado de segunda mão. Eu realmente não sei como é que a defesa defendeu, né, aqueles containers contendo literalmente restos humanos que foram encontrados na casa dele, né, mas enfim. Sobre as roupas, vários dos familiares que tinham crianças desaparecidas foram até a delegacia e conseguiram identificar alguns daqueles itens como pertencendo aos seus filhos, sobrinhos desaparecidos. E parece que em lugares pequenos lá no Paquistão, em vilas pequenas, é muito comum que os pais mesmo costurem as roupas dos seus filhos. Então, não era como se fossem roupas, sei lá, de grandes marcas que tem várias unidades da mesma peça, entendeu? Não é tipo uma Renner que tem a mesma camisa em todo mundo, não. Era uma unidade por criança, porque foram seus pais que fizeram. E agora, não só o Iqbal estava se declarando inocente, mesmo tem dezenas de provas contra ele, ele também estava sendo debochado no tribunal. Ele fazia coisas tipo parar o julgamento do nada, exigindo que o juiz cobrasse de um dos policiais mais carrascos ali que estava no tribunal para
dar um casaco pro Iqbal porque ele estava com frio. Outra vez, ele pediu pro juiz pagar pra ele um prato tradicional ali do Paquistão, que é tipo um prato de curry com grão de bico, porque ele falava que o tempo estava agradável e que ele gostaria de comer esse prato. Não sei se é simplesmente porque ele estava acostumado a se safar de todos os seus crimes, então ele já agia dessa forma achando que ele não seria condenado de forma alguma, ou se ele endoidou de vez e não ligava a mínima pro que as pessoas achavam. Mas toda ação gera uma reação. Então, no dia 16 de março de 2000, um pouco mais de um mês desde o começo do julgamento, o juiz anunciou a sua sentença, que foi bastante controversa. O juiz decidiu que tanto o Iqbal quanto um dos seus ajudantes, chamado Sajid, seria enforcado e que os seus corpos seriam cortados em 100 pedaços e dissolvidos em ácido na frente da família das vítimas, tipo, simbolizando o que ele fez com as suas vítimas. Algumas pessoas comemoraram com essa sentença, acreditando que a justiça tinha sido servida. Outras ficaram muito assustadas, porque realmente era uma condenação sem precedentes no país e definitivamente quebrava ali alguns direitos constitucionais. Até o promotor do caso disse que achava que a sentença tinha ido um pouco longe demais. Ele falou que essa sentença feria definitivamente os direitos humanos. O Iqbal e um dos seus funcionários foi enviado para uma prisão de segurança máxima ali do Paquistão e mesmo lá ele continuou com esse seu papel de vítima. As pessoas achavam curioso o quanto que parecia que ele nem se importava com as suas vítimas, mas ele era muito dramático consigo mesmo, sabe? Como ele recebeu uma sentença muito dura, ele gostava de falar com a mídia, falando o quanto que as ONGs estrangeiras estariam dispostas a defendê-lo porque foi uma sentença desumana. Ele só falava dele mesmo, ele nunca pede desculpas pelas suas vítimas. Os dois permaneceram nessa prisão por mais ou menos um ano, até que os dois decidiram tirar suas vidas no mesmo momento. Eles combinaram meio. Eles tiraram as suas camisas e usaram elas como cordas para se enforcar. Segundo o próprio advogado e a família do Iqbal, eles acreditam que foi a polícia, os funcionários que trabalhavam ali na prisão, que tiraram a vida do Iqbal. Isso porque, segundo eles, o Iqbal tinha o interesse de expor alguns altos funcionários do governo, tipo, expondo eles que eles participaram de festas em que aconteceu o abuso de crianças. Ou seja, basicamente a família dele admitindo que o Iqbal era um abusador, né? E até hoje, um dos irmãos do Iqbal afirma que ele não matou ninguém, que ele é inocente até hoje. Ele acredita plenamente que o Iqbal construiu toda essa narrativa, inventou que tirou a vida de mais de 100 crianças apenas para ganhar notoriedade. Tipo, ganhar fama. Mas o promotor do caso definitivamente não acredita nisso. Ele falou o seguinte: mostre-me um menino que foi encontrado. Eu não sei uma única criança que voltou para os seus pais. Ele era um monstro e acho que matou, sim, mais de 100 meninos. É basicamente ele falando que lembra de todas aquelas crianças que desapareceram? Bom, nenhuma delas voltou para casa, então as evidências estão totalmente contra o Iqbal. Enfim, se vocês acharam esse caso interessante, eu vou deixar de recomendação mais 2 casos aqui para vocês. Como sempre, muito obrigada por assistir e me sigam nas minhas redes sociais se vocês tiverem interesse de me conhecer melhor como pessoa. E lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.